paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Faz um tempão, 4 meses que eu não passo por aqui, que nós não temos gravado nenhuma live. Fazem 4 meses que nós não postamos nada lá no canal. 4 meses que passaram tão rápido que eu quase nem acreditei que já tinha se passado tanto tempo. Mas aprove o Senhor nessa noite em descer uma palavra no meu coração, palavra essa que tem ardido fortemente, e eu tenho por certo que essa palavra que o Senhor colocou em meu coração, ela tem edificado a minha vida e vai edificar a sua também. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você, vamos edificar juntos, para nós retomarmos a palavra. E eu tenho certeza que essa palavra produzirá vida na minha e na tua história, amém? Paz do Senhor, Lê, tudo bem com você, lindona? A palavra que o Senhor colocou em meu coração, ela está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 6, verso de número 16. João, capítulo 6, versículo de número 16. Que bom, Letícia, que você estava com saudade. Eu também estava com saudade de gravar. Mas há tempos que a gente tem que remar e tem dias que a gente só tem que se reabastecer. Paz do Senhor, Maleni, Deus abençoe, querida Ana Paula, um beijo, vamos edificar juntos. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Estava já escuro e Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. É bem verdade que quando nós vamos olhar, se a gente fosse olhar pela ótica da geografia, seria muito comum no ministério de Cristo nós vemos barcos serem apresentados nas suas narratórias e nas suas narrativas bíblicas. Quando a gente vai olhar o milagre da pesca maravilhosa, que foi escrito por Lucas no capítulo 5, nós vamos ver agora algumas verdades que não podem passar despercebidas. Sendo ela o fato de que Jesus nunca pediu um barco emprestado para Pedro. A Bíblia vai dizer que, havendo 2 barcos, Jesus entra no barco de Pedro. Eu começo a compreender como a graça já começou a ser revelada. Porque nós não pedimos para sermos salvos, nós não pedimos para que Ele desse a sua vida em nosso favor, mas a graça como favor imerecido. Ele escolheu a minha história, escolheu a tua, assumiu as nossas culpas, se entregou por nos amar primeiro. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus entra no barco de Pedro, ele afasta o barco um pouco da multidão e se coloca a ensinar as suas palavras. A Bíblia vai dizer agora também que a fé se dá pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quando nós vamos perceber agora que Jesus está ensinando a sua palavra, nós vamos perceber agora que quando a palavra dele vem ao nosso encontro, muitas vezes nós estamos como Pedro naquela manhã, desmotivados, desacreditados, precisando de alguma direção, porque parece que tudo o que nós sabíamos até aquele momento virou nada. Ainda que Pedro fosse muito bom no ramo da pesca, uma noite sem pescar,
o faz confrontar toda a sua sabedoria e agora é como se ele não soubesse nada. Se você lembrar agora, a primeira vez que você teve contato com a palavra do Senhor, talvez você remeteria uma lembrança dizendo: é verdade, irmã. Quando Jesus entrou no meu barco, eu estava desmotivado, desacreditado, desorientado. Mas quando ele injetou em meu coração a sua palavra, ainda que o cenário fosse o mesmo, voltou a queimar uma chama de esperança, voltou a queimar a chama da fé. E quando ele disse para mim tentar mais uma vez, eu nem hesitei. E sobre as palavras de Jesus, foi que eu lancei a rede. E foi ali que você pescou, e foi ali que você desenvolveu a sua fé, e foi naquele momento que você começou a acreditar no Deus sobrenatural. É esse o primeiro momento do nosso barco. É quando nós aprendemos que precisamos deixar Jesus na frente, nós precisamos deixar Jesus no início, nós precisamos deixar Jesus no começo da nossa história. Só que aí nós passamos para o segundo estágio do barco. A Bíblia em Marcos capítulo 4 vai dizer agora que Jesus, estando com os discípulos, ele vai emitir uma ordenança. E a ordenança é: passemos para o outro lado. Jesus está convidando os discípulos, mas ele também está dizendo: vamos. Logo eu vou entender que ele está dizendo: você vai para o outro lado, mas eu vou estar junto. Fato é que algumas vezes, no desenvolvimento do ministério da fé, nós vamos começar a compreender uma coisa que não é difícil. Quando nós colocamos Jesus no início, algumas vezes, se não muitas vezes, nós deixamos de orar com a mesma intensidade, nós deixamos de buscar a sua palavra com a mesma intensidade, nós deixamos de debruçar diante da presença com a mesma intensidade. E a Bíblia vai dizer agora que, estando eles no barco, Jesus dorme. Irmãos, se nós não conversarmos com o Mestre, ainda que a presença dele seja real, ainda que nós estejamos no caminho que ele determinou, Jesus não veio passear e a ociosidade daquele momento faz com que Jesus durma. Como é que ele está na sua vida nessa noite? Você tem mantido um diálogo com ele? Ele tem se mantido dando direção da sua vida? Ou você deixou de orar, dizendo: ele está no começo mesmo, amanhã eu oro, amanhã eu retomo, amanhã eu falo, amanhã eu converso. Só que aí o vento começa a bater contrário e a Bíblia vai dizer que os discípulos, com medo, agora eles voltam no endereço que a gente nunca poderia ter perdido. Qual? Os pés do Mestre. A Bíblia vai dizer que os discípulos agora começam a sacudir o pé de Jesus, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos. Sabe o que eu acho lindo nisso? É que a Bíblia vai se cumprir quando ela diz: procura, acha, busca, encontra, bate, abre. Mas quando procura de todo o coração, e se tem uma coisa que a gente quebranta facilmente, é coração diante da angústia, diante do medo, diante da angústia de ser agora, quem sabe, arrastado pelo mar, ou quem sabe ver o seu barco ser colocado ao fundo. Os discípulos vão diante da presença dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos. Quem sabe nesta noite o medo tem te visitado, a angústia bateu na tua porta e o Mestre está dizendo: eu já te avisei que eu estou contigo
todos os dias, aleluias, até a consumação dos séculos. Então clama que eu me levanto, clama que eu ainda direciono, clama que eu ainda manifesto da minha glória. E a Bíblia vai dizer que quando os discípulos chamaram o mestre, ele se levantou e deu ordem para que o mar se acalmasse e se aquietasse. Ei, nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para a tua história: se você me clamar, eu ainda tenho poder de trazer calmaria, eu ainda tenho poder de trazer mansidão e direcionamento para a tua história. A Bíblia vai dizer que diante deste feito de Jesus, os discípulos vão olhar um para o outro e entre mentes vão dizer: quem é este? Ei, querido, ele está dizendo: eu sou o que sou, eu sou a tua resposta, eu sou o teu consolo, eu sou o bom pastor, eu sou a luz, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a fonte de água viva. Ele é nesta noite aquilo que você tem buscado diante da presença dele. Só que aí a Bíblia ainda vai prosseguir. E quando nós chegamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 6, nós vamos nos deparar com o terceiro estágio do barco. A Bíblia vai dizer agora que Jesus despede a multidão e dá uma ordem aos discípulos de que eles partam, de que eles vão. Só que desta feita, Jesus vai ficar naquele lugar e vai se retirar para ter com o seu Pai em oração. A Bíblia vai dizer que os discípulos estão indo, velejando, o barco está no meio do mar. E todas as vezes que a gente chega no meio, algumas dúvidas começam a surgir e eu tenho por certo que esta dúvida já chegou na sua mente. Será que eu paro? Será que eu continuo ou será que eu volto? Aonde é que está Jesus no meio da caminhada? Eu imagino é que por isso que a oração de Abacuque, quando ele diz: Senhor, aviva a sua obra no meio do tempo, porque ele não consegue acreditar que aquele homem, aquele Senhor soberano que outrora ensinou as suas palavras, agora vai se retirar e vai deixar sozinho. Só que junto com este cenário, o mar agora se agita, o vento chega. Oh Deus Santo! E no meio do caminho o vento começa a assustar os discípulos. E talvez nessa noite você está assustado. Quem sabe nessa noite a angústia tem te pegado. E agora você está olhando para a tua situação e dizendo: aonde está o mestre? Mas sabe o que o Senhor queimava em meu coração a vir partilhar com você nessa noite? Ele te conhecia antes de dar ordem para este mar. Aí ele disse bem assim: Rei, eu te deleguei, eu te designei para uma chamada. Você é luz, você é luzeiro no mundo de trevas. É você a luz que eu estou enviando para o outro lado do mar. É você a luz que eu estou enviando para quem está se sentindo na escuridão. Aí ele diz mais: é através da instrumentalidade da sua vida que eu vou colocar a libertação do outro lado do mar. Você pode não estar compreendendo a dor que você está sentindo hoje. Você pode não estar compreendendo a maneira com que Deus está trabalhando na tua vida. Mas aí ele vem dizendo: ei, antes de te colocar no mar, antes de te colocar a bordo deste barco, eu já te tratei. Eu já te ensinei das minhas palavras, as minhas palavras que são cura, as minhas palavras que são liberdade, a minha palavra que é vida e vida em abundância. Então eu te designei para uma missão essa que você vai cumprir do outro lado da margem, sendo luz porque eu estou contigo, sendo liberdade porque eu estou contigo.
contigo, sendo consolo, porque eu estou contigo. A Bíblia vai dizer agora que os discípulos estão no meio do mar, na quarta vigília, às 3 da madrugada, e agora o medo, a ansiedade, a angústia tomam proporção do cenário. E talvez nessa noite você está olhando para o céu e dizendo: Jesus, aonde o Senhor está no meio da minha ansiedade? Senhor, aonde o Senhor está quando a noite fica mais escura? Porque às 3 da madrugada é o ápice da negritude da noite. É quando a noite está mais densa. É quando o escuro fica mais sucinto, ele fica mais poderoso. É quando o escuro começa a ser mais no seu ápice da escuridão. E aí você olha e diz: aonde está Jesus essa noite? Aí ele te traz aqui nessa noite para te fazer lembrar algumas coisas. Ele diz: ei, eu não me confundi. Fui eu quem te coloquei neste barco, aleluias. E eu te coloquei porque eu conheço as obras que eu já coloquei em suas mãos. Eu te designei a estar neste barco, porque tenho confiado em ti uma grande obra. E do outro lado da embarcação, do outro lado do mar, você vai ser um instrumento que eu vou usar para a cura chegar, para a libertação chegar, para o avivamento chegar, para o renovo chegar, para que vidas venham se colocar diante da minha presença. Mas aí você pode nessa noite dizer: Senhor, mas eu estou me sentindo tão angustiado. Senhor, mas eu estou sentindo-me tão fraco. Eu estou me sentindo tão abatido. Parece que o outro lado do mar não vai chegar nunca e agora eu vou começar a declinar. Aí ele diz para você: olhe para o horizonte. Aleluias. E o que é que vem lá, irmã Verônica? Ele diz: ei, eu vou caminhando sobre as águas. Aleluia. Porque ele chega caminhando sobre as águas para te dizer: você nunca esteve sozinho, eu estou contigo. Eu sei exatamente aonde está a tua embarcação nesta noite. E quando você chega no seu limite, eu ainda chego caminhando sobre as águas. Ainda que você nem entenda o cenário, ainda que você nem entenda o contexto, a Bíblia vai dizer que os discípulos sentem medo porque não conseguem identificar Jesus. Talvez nesta noite, o cenário aonde você está, você não está conseguindo identificar a ação do Mestre. Mas ele te chamou nessa noite para dizer: não temas, sou eu, sou o teu Senhor. Sou o teu consolo, sou o teu ajudador, sou o teu amigo, sou o socorro bem presente no dia da tua angústia. Eu sou o que sou nessa noite. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo para você: eu não perdi o controle não. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando para lá e para cá, está causando medo em teu coração, mas olha só quem vem aí. Lá vem Jesus caminhando sobre as águas ao teu encontro para dizer: fica tranquilo, eu estou entrando no barco. Eu estou assumindo a direção e fica tranquilo, porque se eu dei a ordem para chegarmos do outro lado, a viagem vai acontecer e eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Que esta palavra nessa noite possa arder em seu coração e que você possa se encontrar em qualquer uma das 3 estações do barco, mas com a convicção de que independente da partida, independente do ponto de início, em todos eles o
teu Senhor estará contigo para te acolher, para te amparar e para te direcionar. Que esta palavra fique guardada em teu coração e que ela produza vida e vida em abundância na tua história. Que você possa nessa noite se sentir confortado pelo teu amigo Espírito Santo e que ele possa continuar direcionando a tua caminhada hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Se você puder, compartilhe esta live, me ajuda a edificar o reino. Daqui a pouco eu vou compartilhar ela lá no canal. Vamos edificar juntos. Se você não é inscrito, se inscreva e até que ele venha, vamos edificar juntos e proclamar a mensagem do reino. Um beijo em seu coração e que Deus possa te abençoar de forma grandiosa em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmã Maristela, irmã Ana Maria, irmã Leonai, irmã Ruth, Vanessa, Vazinha, Letícia, irmã Ana Maria lá de Castro, Deus abençoe. Kathleen, vamos estar orando. Amém, Alexandre. Toda honra, toda glória pertencem e são do Senhor. Que Deus possa vos abençoar de maneira grandiosa e vamos junto no glória, proclamando o reino até que ele venha. Deus vos abençoe e até breve, em nome de Jesus.